25 diz assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, que será ministrada agora, venha de encontro com a necessidade dessa pessoa que está me ouvindo. Que a sua palavra, Senhor, venha com poder e autoridade do alto e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo estava sendo procurado por alguns discípulos. E aí, quando esses discípulos encontram Jesus, do outro lado do mar, eles fazem uma pergunta: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus, no versículo 26, responde para ele e diz: Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui nesse texto, queridos, Jesus havia acabado de fazer a multiplicação de pães e saciado muitos discípulos, muitas pessoas. Aqueles discípulos chegam diante de Jesus como que estivesse procurando ele, porque estava preocupado. Olha, mestre, quando chegaste aqui? Jesus, conhecendo o coração deles, diz: olha, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos. Ou seja, não foi por causa das obras que eu fiz. Não foi por causa dos sinais que vocês viram, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus está dizendo para eles que eles estavam procurando eles, porque eles estavam buscando satisfação. A satisfação do homem. Por que nós temos procurado Jesus? Por que nós temos ido até Jesus? Por que nós temos procurado Ele constantemente? Essa é a pergunta que talvez cada um de nós precisamos fazer a nós mesmos. Por que temos procurado o Senhor Jesus Cristo? No verso de número 27, Jesus diz assim: Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus começa a discorrer nesse assunto, e depois de falarem para eles que eles estavam atrás dele para satisfação, não porque viram milagres miraculosos, Jesus dá uma orientação àqueles discípulos. Vocês estão trabalhando pela comida que se estraga. Vocês estão se esforçando por aquilo que é perecível. Ele diz aqui, mas não trabalhem por isso. Mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhem pela comida que vai permanecer, a qual o Filho do Homem, ou seja, eu mesmo, Jesus, ele está dizendo, o qual o Filho do Homem lhes dará. E ele diz, e a certeza que eu lhe darei, uma comida que permanece para a vida eterna, é que o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, o Pai aprovou
o ministério do Filho, o ministério da vida eterna. No versículo 28, a palavra de Deus diz: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Boa pergunta. Talvez essa é uma pergunta que muitos de nós temos feito. O que eu preciso fazer para realizar as obras que Deus requer? O que preciso fazer? Jesus disse que eles não tinham que trabalhar ou que se esforçarem para procurar uma comida que perece, mas que uma que permanece para a vida eterna. E qual é então? Qual é então o trabalho que temos que realizar? Qual é o trabalho que Deus requer de nós? Jesus respondeu para eles no versículo de número 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, a resposta de Jesus à pergunta daqueles discípulos: olha, já que temos que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, então, o que temos que realizar? Quais são as obras que Deus requer? Jesus falou assim: crer naquele que o Pai enviou. O nosso trabalho aqui é crer em Jesus. É crer no Filho de Deus. Jesus explica um pouco mais o que é esse crer. No versículo 30, os discípulos fazem outra pergunta. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? O que farás? Que farás? Ou seja, Jesus, se o trabalho que Deus requer de nós é que nós creiamos naquele que ele enviou, o seu Filho, então que sinal você nos dá para que nós venhamos crer em você? Para que creiamos em ti, Jesus. O que você fará? Verso 31 diz assim, eles continuam dizendo: por que eles estavam pedindo um sinal a Jesus? Eles respondem aqui no verso 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Olha, Jesus, que sinais você nos dará? Porque os nossos antepassados tiveram um sinal. Eles comeram o maná no deserto. Como está escrito lá na Bíblia. Está na palavra, Jesus, que o Pai os alimentou no deserto com maná, com pão do céu. Olha o que diz o verso de número 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está dizendo para eles: olha, já que vocês me responderam, eu vou ensinar a verdade das Escrituras. Irmãos, muitas vezes nós lemos as Escrituras, mas muitas vezes nós não retemos exatamente o que deveríamos reter.
Muitas vezes nós não aprendemos o texto bíblico como ele deveria nos ensinar. Jesus aqui está dizendo, olha, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, aquele maná não era o pão verdadeiro. Verso 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo para eles, aquele maná que os seus pais comeram no deserto não é o verdadeiro pão. Porque aquele pão alimentou apenas o seu corpo, satisfez apenas as suas necessidades. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E essa vida que Jesus está querendo dizer aqui é a vida abundante de Deus. O que é a vida abundante? É a vida que começa aqui, mas que não termina aqui. É uma vida que começa aqui e ela desponta para a eternidade. É dessa vida que Deus quer verdadeiramente nos dar. É com essa vida que Deus verdadeiramente quer nos alimentar. Com a eternidade. Com a sua eternidade. Aqui no verso de número 35, no verso de número 34, Jesus disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus falou que o Pai que dá o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram, dá-nos sempre desse pão. Eles continuaram não entendendo. Mas Jesus é paciente, irmãos. Às vezes Deus está falando conosco. Parece que nós estamos entendendo. Mas na verdade, nós não estamos entendendo. E aqui os discípulos pareciam que estavam começando a entender. Mas por essa pergunta, eles deixam claro que eles ainda não haviam entendido. E Jesus é paciente, continua explicando. Isso é maravilhoso em Deus. Deus nunca perde a paciência conosco. Deus sempre está pronto a nos ouvir, a nos ensinar. E Jesus estava fazendo isso com os seus discípulos. Estavam ensinando os seus discípulos. Olha o que diz então o verso de número 35. Agora sim, Jesus declarando. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus, ele diz que esse pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo, esse pão é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz, aquele que vem a mim nunca terá fome. O Senhor Jesus saciará a nossa fome espiritual. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O Senhor Jesus satisfaz a nossa sede espiritual. Verso 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Irmãos, esse ensinamento de Jesus é precioso para nós. Porque muitas vezes nós somos como esses discípulos. Jesus disse aqui, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Irmãos, quantos de nós temos ouvido falar do Senhor Jesus?
Hoje nós não podemos mais vê-lo como aqueles discípulos estavam vendo ele naqueles dias, porque ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já foi elevado às alturas, está preparando o lugar e voltará para nos levar com ele, essa é a promessa. Mas ele não está aqui mais nesse momento para que nós o vejamos como aqueles discípulos viram. Mas a pregação do Evangelho, ela tem sido algo constante no mundo. Muitos servos e servas de Deus têm pregado a palavra de Deus. Muitos têm exposto a verdade do Evangelho que traz vida eterna, que traz salvação ao homem. Mas muitos ainda apenas ouviram, mas não creiam. Muitos ainda não creram. Muitos só estão ouvindo, mas ainda não creram. Não creram na palavra de Jesus. Não creram em Deus. O verso 37, Jesus continua dizendo: todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha, Jesus está dizendo para ele: vocês ainda não creem. Porque todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quando Jesus diz, todo o que o Pai me der, Jesus está falando daqueles que viram a revelação do Pai. Daqueles que tiveram uma revelação verdadeira de quem é o Pai. Para esses, o Pai os dá a Jesus. E Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der, eu jamais rejeitarei. Se o Pai te der a Jesus, você nunca será rejeitado. Mas você precisa ter essa revelação do Pai. Você precisa entender quem é o Pai. Vamos discorrer em mais alguns versículos. Verso 38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade. Por quê? Ele diz que não vai rejeitar. Primeiro, que ele não está aqui para fazer a sua vontade. Ele não desceu do céu para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai que o enviou. E por isso ele diz que jamais nos rejeitará. Porque não é a vontade dele que ele veio fazer. Quando ele desceu do céu, quando naquela reunião celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram planejar e executar o plano de salvação. Quando eles decidiram isso, Jesus já sabia que ele viria aqui para fazer a vontade do Pai. E por isso, ele diz: aquele que o Pai me der, eu jamais o rejeitarei. Ele diz aqui, verso 39, ele diz que veio fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade daquele que o enviou. Agora, qual é a vontade do Pai? Qual é essa vontade do Pai que Jesus veio fazer? Verso 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Aleluia.
E é por isso que Jesus diz que jamais o rejeitará, aquele que o Pai lhe der. Porque ele diz aqui que a vontade do Pai, que ele veio fazer, é que ele não perca nenhum dos que o Pai te deu, mas que o ressuscite no último dia. Ou seja, Jesus está dizendo, a vontade do Pai é que nenhum homem se perca. E eu vim aqui cumprir essa vontade. Eu vim cumprir essa vontade. Eu vim para trazer vida aos homens. Eu vim para cuidar dos homens. Eu vim para que nenhum deles se percam, mas que eu os ressuscite no último dia. Essa é a vontade do Pai. Vida eterna. Ressurreição no último dia. Vida eterna para nós. Verso 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então, é por isso que Jesus diz que eles vieram para saciar, eles estavam procurando ele para saciar somente o seu corpo, a sua fome, sua necessidade física que perece. E não por causa dos milagres, por causa das obras. Jesus diz aqui no verso 40, a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Ou seja, a vontade do Pai é para que todo aquele que chegar próximo do Filho tenha intimidade com esse Filho. Porque esse Filho lhe dará a vida eterna. Verso 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Todas as vezes, meu querido, que Jesus muitas vezes fala conosco algumas verdades, às vezes muitas pessoas acabam ignorando. Quantas pessoas que estão pregando o Evangelho estão falando a respeito dessa salvação? Mas a pessoa se recusa a crer no Filho. A pessoa se recusa a crer nas palavras de Deus, na Bíblia. A pessoa recusa isso. E quantos começam a criticar, como esses discípulos começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Verso 42, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Para eles, isso era algo totalmente impossível. Filho do carpinteiro. Como esse pode ter descido do céu? E muitas vezes, irmãos, nós também desconfiamos de Jesus. Às vezes nós criticamos. Às vezes nós começamos a criticar a própria palavra de Deus. Olha o que diz o verso número 43, respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas. Jesus, irmãos, ele não quer entrar em assuntos contenciosos. Ele simplesmente aqui no verso 43, ele diz para aqueles discípulos, porque Jesus conhecia o coração deles,
parem de fazer-me críticas. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aqui está a resposta. Todo aquele que o Pai me der. Quem são esses que o Pai tem dado a Cristo? Esses são os que o Pai atraiu. E Jesus não quer contender com aqueles discípulos. Se ele era filho de José, o carpinteiro, se ele desceu ou não do céu. Mas Jesus dá logo um entendimento, um norte para eles, e diz assim: ninguém pode vir a mim. Ou seja, ninguém pode crer em mim. Ninguém pode se relacionar comigo, se relacionar, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, se o Pai não nos atrair, ninguém pode vir a Cristo. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nesse momento é: temos sido atraídos pelo Pai? Ou por quem temos sido atraídos nesses últimos dias? Quem está atraindo a nossa atenção? Quem está atraindo o nosso tempo? Quem está atraindo o nosso coração nesses dias? Se o Pai não nos atrair, Jesus está dizendo aqui, se o Pai não nos atrair, não poderemos ir a Ele. Ninguém pode ir a Cristo. Ninguém. Ninguém consegue se sustentar na presença de Cristo se não houver a atração do Pai. Se o Pai não conseguir te atrair. Se os sinais, se as obras que Deus tem feito, se tudo que Deus tem feito através da sua igreja na terra, as suas obras, o seu amor, a sua palavra, a sua graça, se tudo isso não atrair a nossa atenção, o que poderá nos atrair ao Pai? Deus tem se esforçado para nos atrair. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. E até então, desde aquele tempo até hoje, o Pai tem buscado atrair as pessoas, atrair para si, para que por essa atração possamos chegar ao Senhor Jesus Cristo. O Pai tem se esforçado. Olha o que diz o verso 45, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a Cristo. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Jesus está falando dele. Olha, eu vi o Pai, porque eu vim de lá. Eu vim
do alto. Eu vim da presença do Pai. Verso 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê. Aquele que foi atraído pela presença do Pai e crê no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Os nossos atos determinam se fomos ou não atraídos pelo Pai. Os nossos atos definem isso. O que você tem a dizer em relação a isso? Você foi atraído? O Pai conseguiu atrair o seu coração? Você tem conseguido se relacionar com o Senhor Jesus Cristo? Você tem tido intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Ou você tem apenas ouvido vagamente? Ou você tem apenas participado de alguns cultos, ouvido algumas coisas, se alegrado? O Pai tem conseguido te atrair? Quando o Pai nos atrai, a suficiência do culto na igreja, ela se torna pouca na nossa vida. Ou seja, não nos saciamos somente nos dias do culto. A nossa vontade é se relacionar com Deus em todos os momentos. A nossa necessidade vai além de 2 ou 3 cultos na semana. A nossa necessidade de se relacionar, de buscar uma ligação, um aprofundamento, de buscar um relacionamento profundo e sincero com Deus, vai muito além de 3 cultos. Sentimos a necessidade de orar, de clamar. Sentimos a necessidade de ler a palavra de Deus. Sentimos a necessidade de buscar ao Senhor nos nossos lares, nas nossas viagens. Quando estamos dirigindo o nosso carro, quando estamos andando pelas calçadas, quando estamos fazendo algo, orando em espírito, pedindo uma direção, se comunicando com o Pai. Isso mostra se nós estamos se relacionando com Ele como deveríamos. Então aí volta a pergunta inicial dessa mensagem. Por que você está procurando o Senhor Jesus Cristo? Apenas para satisfazer suas necessidades básicas, diárias? Ou você está procurando para satisfazer a sua alma? Para satisfazer o seu coração? Fique aqui essa pergunta para refletirmos.
Eu quero orar com você.